Salve galera, boa noite. Sou o Thiago Diniz para mais uma gravação para o canal. Estamos estudando aqui o livro Código de Honra, 10 Virtudes para uma Vida Relevante, do Rinaldo Seixas, o apóstolo Rina da Igreja Bola de Neve. Hoje nós vamos estudar o capítulo 4, que fala sobre a santidade. Não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar o vídeo. Vou deixar na descrição aqui o link da playlist dos outros 3 capítulos, se você não assistiu ainda, assista. E vou deixar também o link do canal no Telegram, onde você vai ter lá, a gente tem postado assuntos lá, conteúdo lá, e também você pode me acionar lá no privado, no particular, se você tiver alguma dúvida ou quiser conversar sobre algum assunto. Amém? Vamos lá? Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, fala assim: procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. E eu gostei dessa versão porque ela fala que viver uma vida completamente dedicada ao Senhor. Se você olhar em outras versões, nesse trecho dessa passagem, dessa versão, está escrita a palavra santidade, porque essa na realidade é a definição de santidade, né? A gente tem a concepção de que santidade é aquilo de Deus, né? A perfeição, né? É sem erro, imaculado. Quando na realidade, né? Quando se trata de Deus, sim, é a perfeição, é não errar, é o inefável. Só que quando a gente trata, né, da questão do homem, não é não errar, mas é ter a mentalidade de que eu sou errante, eu preciso me aproximar de Deus, viver uma vida dedicada ao Senhor, e aí, por meio do arrependimento, da confissão de pecado, eu me aproximo dele e santifico a minha vida. É uma separação daquilo que é do mundo, daquilo que não é, daquilo que é de Deus, daquilo que não é. É uma análise diária, é um exame diário de como tem sido a nossa vida, de como tem sido as nossas escolhas, de como tem sido o nosso caminhar. Mas se a gente for parar para pensar com a nossa força, a gente nunca ia conseguir nos santificar. É por isso que nós precisamos entender a nossa identidade no reino, o propósito para qual Deus nos criou, e acima de tudo nós precisamos entender que nós temos uma identidade de filho. Em João capítulo 1, versículo 12 e 13 fala que: contudo, aqueles que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus, a partir do momento que nós cremos e recebemos Ele como Pai, nós automaticamente, né, a gente começa a querer viver uma vida melhor para Deus, a querer agradar melhor ao Pai, a querer viver uma vida melhor em prol em face, né, da sociedade, uma vida diferente, uma vida que causa impacto, uma mudança de atitude, né? A santidade, ela vai exigir de nós uma mudança de atitude. Quando a gente entende o nosso propósito, entende que nós somos criados por uma obra, que nós somos separados para aquilo, não dá para manter as mesmas atitudes que a gente mantinha anteriormente, quando nós ainda éramos escravos do pecado. Hoje nós somos libertos pela graça do Senhor, mas antigamente éramos escravos do pecado. E quando a gente passa para a graça de Deus e se liberta daquilo, não tem como eu manter as mesmas atitudes. A santidade, ela vai exigir de nós uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude. Ela vai exigir de nós uma busca por meio da palavra, da oração, do jejum, da consagração. Ela vai exigir de nós uma vida dedicada ao Senhor. E às vezes falar a palavra exigir parece algo pesado que cria um fardo, mas não, porque quanto mais você faz, mais gostoso é de fazer. Por isso, a cada dia nós precisamos nos arrepender, confessar os nossos pecados, precisamos buscar a face do Senhor, precisamos entender que sem santidade ninguém vai ver Ele. Não tem como, né? Moisés, quando ele foi na sarça lá, o que Deus falou para ele? Tire as sandálias, porque a terra que você está pisando é terra santa. Tirar as sandálias ali representou deixar para trás tudo aquilo que ele estava carregando do mundo para entrar num novo terreno. E a santidade faz com isso que a gente deixe a bagagem do mundo, mas entre num novo com Deus, num novo terreno. Ser santo não é ser livre do pecado, mas tratar as coisas de Deus da forma correta, da forma devida, com responsabilidade, com seriedade. E muitas vezes a gente trata o santo como comum, né? O contrário de santidade não é pecado. O contrário de santidade é o comum.
E quando a gente trata algo santo como comum, nós estamos entristecendo ao Senhor, nós estamos entristecendo ao coração do Pai. Então, quando nós éramos do mundo, nós vivíamos conforme o padrão do mundo. Hoje nós somos do Pai e nós devemos viver conforme o padrão que o Pai espera de nós. Renovar a nossa mente todos os dias, conforme fala em Romanos 12, do versículo 1 ao 2, faz com que a gente mude as nossas atitudes, né? Se a nossa posição mudou, as nossas atitudes também devem mudar, não é? Então, por amor a nós, Jesus se entregou naquela cruz. Então, por amor a Ele, nós devemos entregar o nosso coração, a nossa mente, as nossas atitudes, porque o amor dele nos cura, nos liberta, nos livra, nos salva. O amor dele transforma a vida de uma maneira excepcionalmente boa, para uma maneira excepcionalmente boa. Quando a gente entende que a nossa posição mudou, a gente começa a viver em prol do reino, e tudo que a gente faz, a gente busca de alguma forma ter utilidade para o reino. Usar os nossos dons, o nosso vigor, a nossa inteligência, o nosso tempo, o nosso talento, para quê? Para que haja uma mudança de vida visível e para que haja, sim, uma transformação através das pessoas que a gente pode alcançar com a nossa mudança de vida. A santidade nos torna uns vasos na mão do Senhor. A gente vira realmente um vaso na mão do oleiro. E Ele vai aumentando a nossa autoridade, aumentando a nossa unção, criando mais comunhão com Ele, com os irmãos, com a igreja. É por isso que quando nós estamos perto do Senhor, a nossa autoridade, o nosso discernimento espiritual aumenta, porque nós estamos vivendo um momento de santificação, de santidade. Esse é o segredo de caminhar bem com Deus, é viver uma vida dedicada a Ele. É um posicionamento. Santidade é você se posicionar como um filho, como um rei e sacerdote, que nem diz a palavra do Senhor. Deus nos guia para altos propósitos. Ele nos tira de uma zona de conforto que é medíocre para uma zona que muitas vezes é de desconforto, mas aquilo vai gerar em nós algo que sobrenaturalmente vai fazer com que a gente entenda que é muito melhor estar naquela zona de desconforto do que numa zona de conforto. Estar com Deus, estar buscando agradar o Senhor, estar buscando agradar o Pai, vai fazer com que a gente viva bem e melhor. Vai fazer com que a gente viva feliz. Amém? Vamos ter tempos difíceis, vamos ter dias difíceis, vamos ter aí dias que vai fazer com que a gente queira desistir de tudo. Mas estar ao lado do Senhor vai fazer com que a gente entenda que, por mais que aqueles dias estejam difíceis, lá no fundo vai fazer com que a gente entenda o propósito de todas as coisas, né? Vai fazer com que a gente entenda o porquê que a gente viveu todas as coisas. E o que ocorre quando a gente não busca a santidade? Exatamente o contrário. Vai faltar poder, vai faltar unção, vai faltar discernimento espiritual, a gente vai se distanciar do Senhor. Aí você me pergunta, o que eu faço então? Eu identifiquei na minha vida que eu estou distante do Senhor, que tá me faltando unção, que tá me faltando poder, que tá me faltando autoridade. Tá faltando, tá vazio. Então eu te digo, começa o processo de santificação. Se prostre diante do Senhor em arrependimento, confissão de pecado. Começa a abandonar as práticas que você identifica que tem te afastado do Senhor, e começa a mudar o teu caminhar. E faça isso de coração, para que não seja apenas um remorso, mas seja verdadeiramente uma mudança de atitude, uma metanoia, um recomeço ao lado de Deus. Entenda uma coisa: se você precisar recomeçar 10 vezes, recomece 10 vezes. Só não desista, não pare. Não é porque está difícil que vai permanecer difícil. É uma frase que eu sempre ouvi uma vez e sempre repito porque ficou gravado na minha memória. Não precisa ser fácil, basta valer a pena. Então, as coisas com Deus, muitas vezes elas não vão ser fáceis, mas elas vão valer a pena. A vida com santidade, a vida em santidade, a vida dedicada ao Senhor vale e sempre valerá a pena. Amém, galera? Não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueça de deixar o curtir aqui. Vai ter o link na descrição aí dos demais vídeos e do canal do Telegram para você falar comigo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, semeie a palavra de Deus. Amém.